tentar ser bem objetivo também, apesar que é difícil falar sobre toda essa complexidade que a gente vai, né, apresentar aqui agora. Né? A gente está falando de construção de linha de cuidado, e também a gente não está inventando a roda, não é uma coisa nova. Na verdade, isso já é, inclusive, dentro, né, do Sistema Único de Saúde, muito bem desenhado. Né? Quando a gente fala de linha de cuidado de AVC, quando fala de redes de saúde, isso está muito bem desenhado já em âmbito. Inclusive, a gente traz aqui uma comparação, né, sobre um público que a gente atende, que a Rede Paulo de Tarso também atende o público do Sistema Único de Saúde, mas a gente faz uma comparação justamente hoje com o que o Breno acabou de falar aqui, sobre esse desperdício de diárias, né, na saúde suplementar, que muitas vezes é provido de uma falta de uma coordenação de cuidados. Né? E coordenação de cuidados é o que a gente vai falar muito agora. Né, falar um pouquinho, fazer algumas provocações sobre o que esse impacto, né, dessa falta de coordenação de cuidados ela pode gerar, especificamente na linha do AVC, mas podemos, né, ampliar isso para outras linhas de cuidados, né, sensíveis à transição de cuidados e a outros cuidados. Aqui eu trouxe rapidamente um caso de uma paciente. Nós fizemos um estudo, tá, gente? Um estudo que a gente está para publicar. Foi 4 anos, né, de coleta de dados, né, pegando principalmente o CID 169, sequela de AVC, né, os pacientes que a gente atendeu na Rede Paulo de Tarso, né, de outubro de 2019 até agora, outubro de 2023. A gente fez comparação, né, sobre onde que nós tínhamos ali uma estrutura de coordenação de cuidado, linha de cuidado desenhada, né, trabalhando com algumas operadoras, trabalhando principalmente com o Sistema Único de Saúde, que a gente é integrado com as unidades de AVC, as 3 grandes de Belo Horizonte, do Risoleto, Odilon e do Metropolitano, e a gente trouxe ali uma comparação. Então, eu estou trazendo aqui, o nome é fictício, tá, gente, para não expor o dado, mas os dados são todos reais, é de uma paciente dessa amostra que a gente trouxe, só para exemplificar um pouco desse desperdício, né, isso sendo na prática. Né, uma paciente de 68 anos, senhora Adélia, 2 filhos e viúva, internada em 22/6/2022, pós-evento de AVC isquêmico em hospital geral, passou 3 dias no CTI, 95 dias numa unidade de internação clínica. Após 18 dias apresentou broncoaspiração e lesão por pressão, um pouco do que o Breno falou sobre os eventos adversos, alta com hemiplegia direita, com gastrostomia e traqueostomia, respirando em ar ambiente, suporte de atenção domiciliar. Nesse período de 6 meses pós-alta, da alta complexidade, né, passou por 3 reinternações, sendo 2 delas por debridamento, necessidade de debridamento da lesão por pressão. Passou por, além disso, né, a operadora, uma dessas últimas internações gerou, né, uma dificuldade na deshospitalização dessa paciente, a família recusou a alta, né, cansada, muito, né, e certamente porque não consegue assumir o cuidado dentro dessa complexidade. A doutora Samira até falou um pouquinho sobre isso, a família não está preparada para isso, não foi preparada para isso no hospital geral, e ela recusou a alta. E aí o operador interviu, oferecendo, naquele momento, a transição de cuidado como alternativa de deshospitalização. Chegou para nós, onde a gente coletou o dado, ela ficou 46 dias internada, foi possível fazer o desmame da traqueostomia, da gastro, né, conseguimos colocar ela sentada, porque ela não ficava sentada, ela tinha uma instabilidade de tronco muito grande. A família foi capacitada e o domicílio foi adaptado, aquela história também. Né? Então, a gente já trabalhou no início da alta, já identificando os pontos que seriam necessários para ajuste do domicílio, largamento de porta, coisa que ela não conseguia fazer, que não foi preparada naquele primeiro momento de alta. E a alta foi realizada no final de abril de 2023, sem reinternações até o momento, né, e não foi necessário suporte de atenção domiciliar. Detalhe, custo de tudo isso aí, R$1.492.000. Aí um segundo caso, né, a senhora Rosângela, 72 anos, um filho, e casada, internada em 3/2/2022, também AVC isquêmico, 4 dias no CTI, um dia a mais, 8 dias na unidade de internação clínica, e aí foi acionada a equipe de integração de rede, né, da Rede Paulo de Tarso, para fazer a coordenação desse cuidado, para apoiar, na verdade, a operadora, né, e junto com a equipe de desosp, é o que a gente chama, até pegando o slide lá do Breno, um matriciamento. Né? Isso é quando a gente tem uma intervenção programada entre 2 ou mais equipes. Fazer um matriciamento é isso. Então, não é somente a equipe da Rede Paulo de Tarso, a equipe de desosp lá, né, do Hospital Geral e também a equipe da operadora. Quando ela tem ali estruturado, isso funciona muito bem para fazer essa coordenação. Então, após 12 dias, ela foi transferida para a unidade de transição. Né? Ela tinha uma hemiplegia à direita, acamada em uso de oxigênio suplementar devido a quadro de DPOC, a alimentação via sonda nasentérica, estava com traqueostomia e bastante secretiva, permaneceu por 39 dias, onde foi possível, né, fazer o desmame da tráqueo, da gastro, ela voltou a respirar por ar ambiente, alta sem necessidade de atenção domiciliar e sem reinternações até o momento.
o custo de todo esse tratamento, contando desde a alta complexidade, né, até a chegada na unidade de transição, 88 mil. Uma diferença pequena, né? 1 milhão, né, faz diferença, né? Agora, multiplica isso aí por 400, né, quantos pacientes hoje, sendo que o AVC é uma das principais causas de mortalidade hoje, né, após os 40 anos, é a principal causa de queda de funcionalidade das pessoas, né, durante o processo de envelhecimento. Então, você exponencia isso, né, para a nossa realidade, como que isso afeta, né, tanto o sistema público e o sistema privado. Aqui os dados do nosso trabalho, que a gente, né, ainda estamos publicando, está fresquinho, então são dados aí que a gente, né, acabou de compilar. Né, a gente fez aí uma amostra de 1.683, correspondeu a essa amostra aí 57% de todos os atendimentos da rede Paulo de Tarso. Né, então, a gente... e aqui a gente pegou somente o CID 169, só sequela de AVC. Tinha outros CIDs que tem um problema, né, de codificação de CID, que ainda é um problema que a gente esbarra. Então, a gente foi bem ali para ser bem assertivo somente no CID que mais havia relacionamento. Né? Desses casos, né, a gente tem um trabalho de coordenação de cuidado, que a gente já tem ali linha estabelecida com alguns centros, né, tanto na saúde suplementar quanto no setor público principalmente, como eu citei, as unidades de AVC. Esse público hoje que a gente trabalha com essa coordenação, ele correspondeu a 74% da nossa amostra, ou seja, 1.246 pacientes. 487 pacientes vieram tardiamente, vocês vão entender um pouquinho desses dados, mas sem uma coordenação efetiva. Aquela história, foi a última opção. Quando já deu tudo errado lá na alta complexidade, aí, né, alguém sussurrou no ouvido de um profissional ou da operadora, olha, tem o serviço de transição de cuidados. Né, às vezes sem nem entender qual que é a filosofia, qual que é a perspectiva de atuação de uma transição de cuidados. Né, e aí a gente tem uma amostra hoje, principalmente, né, vindo de alguns hospitais, vindo às vezes de unidades de pronto atendimento direto. Então a gente teve uma amostra aí, né, de 26%, né, que correspondeu a esses 437%. Lógico que nesse período intervenções foram feitas, né, para que a gente aprimorasse o que a gente está, né, apresentando hoje, que é o nosso protocolo, né, ou seja, é a nossa linha de cuidado, né, associada a um protocolo de reabilitação intensiva. Tá? Então foram feitas, né, pactuações com fontes pagadoras e encaminhadoras, aquela coisa da confiança, né, que a Ana Maria deu até aquela risada aqui, é preciso ter confiança, gente, e uma coisa que traz, mineiro já é desconfiado por si só, né? Até falei, aqui é mais grave essa questão aqui da confiança, mas ferramentas, né, associadas, ferramentas como o Breno citou, plataforma de valor de saúde, que ela traz dados, porque aqui a gente está falando de dados, a gente está sustentando na informação, não é no empirismo. Né? Então, ali a plataforma ela traz essa confiabilidade através dos dados que a gente está apresentando. Né? Associada a uma estratégia, pegando aqui a fala do Anderson, porque quando a gente fala de linha de cuidado, é estratégia. Estratégia multisserviço. Né? Estratégia de você coordenar cuidado de forma efetiva e você ter diferenciação de desfecho por causa dessa coordenação de cuidado. E é isso que a gente vai mostrar um pouquinho, essa diferença do impacto de uma coordenação de cuidados. Tivemos intervenções assistenciais, que, né, principalmente na estruturação da análise de desfecho, para a gente chegar, logicamente, numa análise também de economicidade. Né, a gente tem aqui o romantismo de falar que, né, a questão do paciente, né, como sempre o centro, e dentro da nossa filosofia, eu sou enfermeiro, né, venho da assistência, então, realmente, isso faz toda a diferença, é propósito, a gente tem propósito, e cuidar bem das pessoas, fazer essa entrega de valor em saúde é um propósito que nós temos. Tá? Então, quando a gente associa isso com a possibilidade de entregar melhor desfecho e economicidade, né, isso nos traz uma satisfação muito grande. Podia só para mim ver o tempo ali. Tem uma missão hoje, tá, gente? Controlar o tempo. Então, aqui são os dados, tá, gente? Esse slide aqui eu acho que retrata bem o que a gente quer falar aqui sobre o que é a coordenação de cuidado e o que não é coordenação de cuidado quando a gente tem essas duas estratégias, essa estratégia da coordenação, porque a ausência da coordenação não é uma estratégia, na verdade é uma realidade que, infelizmente, ela impera em muitos centros e muitos serviços. Tá? Então, o que a gente traz aí? A gente trouxe aqui alguns preditores, indicadores, tá? Como, por exemplo, a média de permanência lá na alta complexidade, né? E a gente traz uma diferença que faz toda a diferença no AVC. Né, considerando a parte, né, principalmente fisiopatológica, a neuroplasticidade, a questão de você ter o ganho, né, desse paciente, o quanto mais rápido ele iniciar o processo de reabilitação, mais possibilidade ele tem de ter de ganho funcional. Então, isso aqui não é nada novo. Isso a literatura já fala. Né, a gente só está mostrando aqui o que, corroborando o que já está na literatura. Então, o cara que chegou 11 dias para iniciar a reabilitação, né, porque ele chegou numa unidade de transição e chegou porque teve uma coordenação de cuidado, vocês vão perceber aqui, nessa coluna, que o desfecho dele foi muito maior, muito melhor, mas muito mesmo. Ali está a diferença estatística, né, todos eles com diferença significativa do ponto de vista estatístico, a gente vê isso de forma muito categórica. Né? Então, a diferença, esse paciente que chegou com 11 dias, né, ele teve 89%
de possibilidade de desmame dispositivo alcançada. Tá? Então, aqui tem potencial de desmame, foi alcançado. Ele conseguiu alcançar o ganho de funcionalidade em 98% das vezes que foi trabalhado. A média de permanência dele na unidade de transição foi de 34 dias, frente a 43 dias, então uma queda ali de 20%. Né? E isso aqui que eu acho que talvez é um dado muito importante, talvez até o Breno também mostrou um pouquinho ali, né, tá dentro das reinternações, dentro daquelas diárias desperdiçadas, a taxa de reinternação após 30 dias. Né, ela mais que dobra, né, chega ali, né, 56%, né, quando esse paciente ele chega tardiamente, ele chega, né, sem uma coordenação, ela vai para 4,4%, ela aumenta. E aqui a gente está trazendo 30 dias, a gente não está considerando aqui, né, o que é, né, muito preconizado, a gente está falando, o Breno trouxe também aqui, eu estou sempre citando porque a gente está bem casado aqui na apresentação. Mas a Aishon, né, ela traz ali um guideline já muito claro sobre a questão do AVC, né, principalmente monitoramento, né, dentro dos 6 primeiros meses, ele tem uma taxa de 30% de você ter uma reinternação, ou então 40% dele ter um evento, principalmente ali no caso isquêmico. Então, isso já é preditivo, a gente já sabe o que tem que fazer. Né, e é o que a gente vai mostrar um pouquinho agora, o que a gente está trazendo na prática. Então, está claro, tá, gente, que a coordenação de cuidado, ela propicia um melhor desfecho, um melhor resultado assistencial. Tá? Isso também não é novidade. Tá? O que a gente às vezes não sabe é o tamanho do impacto financeiro disso. Né? Então, a gente trouxe aqui, né, projeções, né, de custos sobre o que é desembolsado, né, principalmente pelas operadoras, sobre esses casos. Então, a gente tem aqui o custo médio no tratamento agudo. Né? Então, quando eu trabalhando com a coordenação de cuidado e deshospitalizo esse paciente com 11 dias, o custo dele é 39 mil. Quando ele não tem a coordenação e ele fica lá aqueles 34 dias, o custo dele passa para 123 mil. Diferença aí de 83 mil por paciente. E na unidade de transição também. Eu tenho aqui um custo de 59 mil para quando ele tem essa coordenação e ele consiga deshospitalizar ele mais rápido. De 43 dias, esse custo sobe para 75 mil. Tem uma diferença de 15 mil. Tá? E se a gente projetar aqui as readmissões, tá? A diferença desse custo chega a 435 mil. Então, uma continha simples ali. Lembra da amostra dos pacientes sem coordenação de cuidados? 437 pacientes? Vamos multiplicar aqueles 437 por essa diferença da coordenação, do efeito da coordenação de cuidado. Então, só ali na primeira linha, no hospital agudo, a gente já tem um impacto de 36 milhões. Tá? Se eu somar a diferença do impacto na transição de cuidados, eu tenho uma diferença de mais 6 milhões. Se eu somar esse 435 mil, eu chego aí a um desperdício de 43 milhões e 742 mil. O que dá para fazer com esse recurso? Tá? Isso é dinheiro indo para o ralo. Tá? É desperdício que a gente, muitas vezes, por ações simples, às vezes pela questão da confiança, de você integrar serviços, conversar, criar uma estrutura simples de comunicação, nós não conseguimos ali ter um desfecho ou ter um potencial de economicidade, como a gente está demonstrando aqui. Tá? E, mais uma vez, né, a gente não está inventando a roda. Tá? Isso aqui é só o impacto, tá, do AVC, ele vem escalando, ele vem aumentando no Brasil. Né, em 2022, chegou a 30,8 bilhões. Tá? O custo que a gente apresentou, ele corrobora ali, né, sobre a Associação Brasil AVC, eles fizeram um manifesto no ano passado, e eles trouxeram, né, o custo de 134 mil ano, né, por pessoa por AVC, bem próximo que a gente apresentou aqui. Ali também tem alguns custos indiretos. Né, mas a realidade é que a cada 4 pessoas aqui dessa sala, um vai ter AVC, depois ali dos 40 anos. Isso é estatístico, tá, gente? Todo mundo aí, né? Eu não, olha para o lado. Tomara que não... Gente, mas é uma realidade. Né? Como eu falei, é a maior causa de mortalidade e de perda de funcionalidade que nós temos hoje no Brasil. Tá? Então, isso é uma realidade. E é o dinheiro, e a gente pega aqui, né, sobre essa estrutura de linha de cuidado, são ações simples que a gente pode trabalhar, e hoje, infelizmente, a gente, né, deixa muito a desejar. Tá? Então, aqui é uma estrutura simples da linha de cuidado, né? Quando a gente tem atenção primária, a fase aguda, né, ela tem que ser organizada, a parte da transição de cuidados, ela vem descrita. Tá? Isso aqui não é o Flávio que está falando, não, isso aqui é literatura, tá, gente? Segmentação ambulatorial, prevenção secundária, né, e monitoramento pós-agudo, prevenção secundária em relação ao AVC, tá? E é para a gente conseguir fazer reinserção social, né, e trabalhar a qualidade de vida dele dentro dessa linha de cuidado.
Tá? Só que a gente esbarra, né? E aqui eu cito até uma referência muito forte, né? Quando a gente fala de rede de saúde, desenho de linha de cuidados, que é o Eugênio Vilaça, né? Ele traz aqui que a lógica do desenho dos componentes de uma rede ou das linhas de cuidados, ela depende, né, do acesso e da coordenação de cuidado, para que a gente ganhe tanto na qualidade assistencial e na escala de economia. Tá? E esse acesso que vem sendo um grande gargalo hoje, que a gente vem, né, notoriando, né, porque esse acesso ele depende da equipe assistencial, depende do médico. Isso também já foi discutido aqui. Né, o médico saber o time. Né, a doutora Samira até falou aqui, né, citou um exemplo aqui. O time certo, né, e saber como encaminhar. Ele já tem que entrar no serviço sabendo para onde que vai. E não pode perder esse time, principalmente quando a gente está falando aqui do EVC. Tá? Depende da fonte pagadora, porque ela não pode burocratizar, ela tem que ter isso desenhado, porque se vai para o operador burocratiza muito esse processo. A gente está falando aqui de autorizações, se a gente não tem um fluxo definido, há também aquela desconfiança sobre como que isso vai ser trabalhado. Tá? A gente está falando também da fonte encaminhadora dos hospitais, que muitas vezes, gente, né, igual foi citado, às vezes interna e segura internação, né, por deliberidade, sem necessidade clínica. E aí perde o time, tem evento adverso, aí entra naquele ciclo vicioso, né, que a gente sabe de desperdício que acontece. E depende do paciente e a família. Né? Eu coloco no centro do cuidado porque eles têm que participar dessas decisões, eles têm que saber que ali, no hospital geral, tem o tempo certo. E ele tem que progredir nessa linha de cuidado. Ele não pode permanecer ali. Isso tem que estar muito amarrado aí. Tá? Então, o que a gente traz aqui de proposta? Eu vou só passar rápido aqui, mas esse emaranhado é uma estrutura de rede, tá? Onde que eu tenho os pontos de apoio, o hospital geral, fonte pagadora, né, as operadoras, né, as seguradoras, unidade de transição, e quando, enfim, ele retorna, né, para a estratégia de prevenção secundária, ou para a PS, né, ou vai ter continuidade ambulatorial. Tá? O que a gente está trazendo de novo nessa estrutura? Né? Quando ele tem um AVC agudo, né, aí pegando ali as macroações, né, ele tem que ser navegado. E esse processo de navegação desse cliente, esse paciente, nesse processo, ele tem que ser muito bem efetivo, ele tem que ser muito bem coordenado. Tá? E hoje, muitas vezes, a operadora ela não tem a perna para fazer isso. É o que o Breno mostrou através ali das diárias desperdiçadas, porque se tivesse coordenação, se tivesse ali, olha, chegou no time, né, perna para fazer a estrutura, a gente não teria aquela quantidade de diárias desperdiçadas. Então, o que a gente traz ali de proposta de novo? Eu vou até no próximo slide falar um pouquinho, né, mais sobre isso, mas trazer time, trazer tempo aqui também. Porque a diferença de você trazer, né, uma proposta de linha de cuidado, ela tem que estar amarrada com o desfecho. O que eu quero entregar? Né, no tempo certo, né, dentro do desfecho que é mais adequado. Tá? Então, esse paciente ele vai migrar, ele vai descer aqui, né, para unidade de transição e depois ele migra para essa última esfera, na ambulatorial, né, mas isso tudo dentro de um centro de monitoramento. Deixa eu achar o laserzinho que não funciona. Então, tudo isso tem que ser monitorado e tem que gerar informação e dado. Não fiz nada, hein? Tá? E esse dado retroalimenta, né, a fonte pagadora, porque é ela que tem que participar, né, ela que tem que fazer essa coordenação, ela que tem que deter esses dados. Tá? Então, aqui é a mesma figura, só que agora ela dentro de protocolo e trazendo aqui os times, né, onde que a gente traz aqui uma proposta de uma equipe de navegação de suporte, tá? Porque essa equipe de navegação é difícil. Vou dar um exemplo aqui no que acontece hoje no Sistema Único de Saúde. Quando a gente vai lá e cadastra, para quem já teve aqui interação com o Sistema Único de Saúde, sabe, quando você cadastra o paciente lá no SUS Fácil, né? Você tem informação de funcionalidade? Você tem alguma informação que traz sobre o quadro, né, de potencial de reabilitação? Não traz. Então, a gente precisa conversar com a equipe, precisa fazer um time lá, que eu tenho muitas vezes um neurologista, que eu tenho muitas vezes um fisiatra, que eu tenho muitas vezes um fisioterapeuta, para discutir o caso e ver potencial. Esse paciente é elegível para uma transição de cuidado? Ou é elegível para um ambulatório? Essa é a diferença, isso que tem que ser protocolado, que a gente traz de diferença. E os prazos, né? A gente tem, hoje, experiências, né? Depois, talvez até o Dr. Romeu vai falar, uma experiência até própria como coordenador da unidade de AVC do Risoleta, que a média de permanência na unidade de AVC é de 8 dias. Né? A gente está trazendo aqui uma proposta de trabalhar em 10 dias para fazer esse matriciamento, né, para unidade de transição, sendo que na unidade de transição a gente trabalha com 35 dias de permanência e um acompanhamento intensivo também ambulatorial de 60 dias, né, ou diretamente um ambulatório por no mínimo 90 dias. Tá? E depois, logicamente, partindo ali para um programa de APS, né, onde que ele vai ter a continuidade do cuidado. Então, aqui são só pontos de onde que você pode criar essa oportunidade de acesso e de monitoramento desses casos. Né? Então, hoje nós temos, né,
possibilidade de trabalhar como equipe física, fazendo, né, essa visita aos hospitais, inclusive nós já fazemos isso e fazemos de forma muito ostensiva, tá? Principalmente com aqueles hospitais e com as operadoras que nós trabalhamos já dentro dessa linha de cuidado. Tá? Nós estamos trabalhando agora, né, Breno, que é o projeto agora, trabalhar com o Valor em Saúde, que além de trazer esse acesso lá do CID, que a gente vai conseguir monitorar, né, a gente já cria essa coordenação já, lógico, com, né, o barramento ali de dados, com as informações que vão ser objetivas para fazer o matriciamento. Tá? Mas isso tudo serve para a equipe de navegação e para a unidade, né, de onde que esse paciente está saindo, ela conseguir fazer, junto com essa equipe, a coordenação do cuidado. Tá? Lógico que a gente precisa de alguns requisitos, precisa de rede referenciada, um time de análise de dados, né, que a gente vai trabalhar em conjunto. Precisamos aqui na questão do ambulatório, né, de estrutura de equipe transdisciplinar para fazer, né, toda a abordagem técnica, protocolos estruturados de monitoramento e prevenção secundária. Isso tudo são requisitos básicos, né, que cada unidade, né, cada serviço, ele necessita de ter para que a gente funcione esse protocolo, para que a gente funcione essa linha de cuidado de forma integrada. Né? Então, a unidade de transição precisa ter estrutura de leitos, equipe especializada, né, composta por profissionais e uma equipe transdisciplinar, capacidade de navegação de caso, tanto pegando o paciente da alta complexidade, mas migrando esse paciente também para programas de atenção primária. E aí que entra, a gente traz aqui o contexto da Santo, né? Porque hoje a gente já trabalha, né, com esse processo e a gente, com a expansão da Santo, a gente traz isso de uma forma muito mais potencializada. Porque a Santo, diferentemente hoje da Clínica de Transição Paulo de Tarso, ela traz alguns diferenciais, que é uma estrutura que foi, desde a sua concepção, estruturada para atender esse perfil de paciente. Tá? Então, ela traz ali um potencial de ganho de reabilitação, não só do ponto de vista da estrutura física, mas tecnológica, né? E tecnológica, não estou falando de tecnologia de alta densidade, né? Já está falando de terapias com evidências científicas, né, que vão potencializar esse tratamento desse paciente. Né? E o protocolo ele é simples, não é muito complexo, tá, gente? Nós temos aí a escala de ranking, que ela é preditora no AVC, onde que nós temos ali, né, pacientes 0 a 2, onde que você trabalha ele a nível ambulatorial, de 3 ali a 5 você trabalha ele podendo trabalhar a reabilitação ou, em algumas circunstâncias, até o cuidado paliativo. O time de navegação ele traz essa análise em conjunto com o operador, onde que ele desenvolve ali um plano de cuidado, né, para fazer a navegação desse paciente, tendo essa elegibilidade, né, pré-acordada, e esse protocolo também não é uma coisa criada, né, aqui pela Rede Paulo de Tarso, isso é a literatura que traz, tá? Então, isso são evidências de literatura que traz como que a gente trabalha esse protocolo e a gente chega no protocolo de reabilitação intensiva. Tá? Então, o protocolo nosso de atendimento de AVC, só uma síntese rápida, né? Nós trabalhamos ele em 3 módulos, lógico, aqui é um processo de reabilitação, né? Tá, o pessoal do SARA estava aqui, está aqui, e a gente conversa muito, né? Aqui é a base de um protocolo. Você tem o lado do ganho de força muscular, você vai trabalhar a questão do equilíbrio, a questão da sedestação, depois você vai trabalhar ali as AVDs. Então, isso é uma lógica de tratamento. Né? Nós temos o nosso modelo terapêutico, ele é dividido em steps, onde que nós temos ali reavaliações e avaliações preconizadas, né, de fisiatra e do neuro. Então, isso é o nosso modelo de atendimento, que a gente consegue, dentro de um protocolo bem estabelecido, chegar a desfechos e resultados, né, e monitorados dentro desse processo. Tá? E aqui são só alguns recursos, né, dentro de cada módulo que a gente trabalha. Hoje a gente trabalha, né, são inúmeras terapias, são inúmeros processos que a gente inclui dentro desse protocolo, mas a gente destaca aqui principalmente, né, hoje a gente trabalha muito a eletroestimulação, a gente trabalha aqui a produção de órteses para trabalhar muito alongamento, né, a espasticidade, né, onde que a gente trabalha a parte de marcha. Nessa nova estrutura, todos os andares, eles têm a pista, né, própria no andar, não sei se dá para ver ali, tem, né, a metragem, onde que a gente consegue fazer, inclusive, testes, né, de marcha, para saber se ele está ali otimizando. Tá? A gente também tem ambientes externos, que vocês vão depois ver nas fotos aí, que foram preparados para a gente fazer esses treinos, né, em ambientes externos, e, logicamente, o ginásio, o centro de reabilitação, né, com toda uma estrutura própria para isso. Né? E numa parte final, ali, a gente trabalha muito essa imersão nas AVDs, né, nas atividades de vida diária, onde que a gente faz simulações de atividades para que ele volte para casa trabalhando. A gente vem trabalhando muito hoje também com a realidade virtual, né, que acaba que vira um estímulo, né, a mais. Né? A gente traz a realidade, né, ela
física dentro do laboratório de AVDs, mas a gente também hoje está desenvolvendo, né, já tem artigos, já tem evidências já produzidas, né, mas a realidade virtual ela vem sendo acrescentada e nós já vamos trabalhar. Inclusive, vamos ter uma demonstração breve aqui sobre quais as ferramentas que a gente está utilizando, né, dentro da realidade virtual aplicadas no processo de reabilitação dos nossos pacientes. Né. Também a gente traz aqui outras terapias, porque a gente o que diferencia a transição de cuidados, né? Nossa, já acabou. O que diferencia a transição de cuidados, né? Por exemplo, de fazer um tratamento ambulatorial ou domiciliar? Intensidade, gente. É intensidade. Então, o cara que entra na clínica de transição, ele tem que ter intensidade de tratamento. Então, ele tem que ter ali 3, 4 terapias, além de terapias secundárias que vão favorecer esse ganho motor, que vão trabalhar o ganho cognitivo desse paciente para que ele volte para casa de uma forma mais autônoma possível, sem os dispositivos e com a sua funcionalidade mais avançada possível. Então, a gente traz esses estímulos, lógico, nem todos aqui eu vou ter um grau de evidência de literatura tão alto, né, quanto o que a gente já traz ali dentro da nossa prática convencional, mas eu tenho já evidência de literatura que nos ajuda, né, a implementar e traz estímulo sensorial. Né? Então, o fato de eu tirar esse paciente do quarto para ele ir para um ambiente externo, fazer uma terapia assistida com animais, isso já é um estímulo que eu estou promovendo para ele. Né? Da mesma forma, né, a gente vai ter ambientes que a gente trabalha, né, a musicoterapia, a cineterapia, né, as terapias integrativas, né, estava conversando aqui com a Giciane aqui um pouco, né, a gente vai trabalhar muito forte, né, inclusive na cineterapia até, né, um filme que eu indico aí, a gente sempre passa, né, a gente tem as oficinas do AVC, mas a gente sempre passa esse filme que ele fala um pouco do AVC, da perspectiva, né, que você pode trabalhar. Não sei se alguém já ouviu Escafandra e a Borboleta, né, a história de um escritor que teve um AVC, né, de tronco, teve a síndrome do encarceramento e acaba que ele só mantém-se o movimento, né, de um olho e com esse movimento ele escreve 2 livros, após o quê? Uma intervenção de uma fonoaudióloga que ela identifica, né, essa capacidade dele, né, capacidade intelectual, capacidade, né, de pensar, né, dessa funcionalidade dele e consegue explorar isso ao máximo aí. Logicamente, a gente traz também indicadores, né, para a gente avaliar, indicadores nos 3 níveis, né, tanto de produtividade, de desfecho e de economicidade, isso tem que estar junto. Né, para cada nível de atenção. Tá? E aí, rapidinho, a equipe que está fazendo parte desse processo, é uma linha de cuidado que ela é extensa, e desde o início, né, a gente teve ali construções e teve diálogos para a gente trazer isso de forma muito técnica, né, inclusive o doutor meu fazendo parte, o doutor Fábio, o doutor Vinícius, né, trabalhando aqui no núcleo médico, que a gente ajuda nessa parte de regulação, porque muitas vezes você precisa disso, até eu vim falar aqui também, não me recordo agora quem, falando da questão da insegurança do médico de tirar ali o paciente da asa. Né? Então, às vezes, assim, esse contato médico a médico facilita bastante para que ele tenha essa segurança, que ele vai ter ali uma continuidade de cuidado de forma efetiva. Né? Lógico, a equipe de matriciamento, né, que faz ali esse processo de navegação, que visita, né, os hospitais, que visita os pacientes, conversa e convence a família de que, às vezes, aquela situação dele passar por uma transição de cuidados dentro de uma unidade é o melhor caminho. Temos aí o time de fisioterapia, né? O Igor está aqui, vai estar aí conversando com vocês, né? E os nossos médicos, tanto da parte de neuro, da parte clínica, também estão aqui presentes. Tá? Então, a gente tem um time muito robusto, tá? Que vai acompanhar todo esse protocolo. O protocolo ele é muito extenso, né? A linha de cuidado ela é muito extensa, né? Mas o tempo é curto, mas a gente fica aberto aí a perguntas, né? Para qualquer dúvida, né? E ficamos abertos também para hospitais, para operadores que queiram conversar e entender mais o que a gente está desenhando de linha de cuidado, como que ela funciona e os resultados. Tá? Então, a gente fica disponível, tá? E aberto para perguntas aí. Muito obrigado, gente.